Olá, iremos apresentar um trabalho sobre mecanismos da visão humana, uma análise do funcionamento do olho, para a disciplina de Engenharia Óptica e Imagens do terceiro quadrimestre de 2024, ministradas pelos professores Aguinaldo e Fúvio. Ao longo da apresentação, traremos diversos tópicos, desde a estrutura do olho ao desenvolvimento de um modelo matricial. A visão humana é um sistema tão complexo que tentamos destrinchar ao máximo seu mecanismo ao longo do trabalho. Pensando na estrutura do olho, na primeira foto de frente, já podemos observar a pálpebra, que é uma camada de pele que serve justamente para cobrir e proteger os olhos. Os cílios, que são os pelos da parte externa dessa camada, também servem como proteção. Já se tratando do olho em si, temos a pupila, responsável por definir a abertura do sistema óptico, ou seja, a quantidade de luz que entra, a parte conhecida como a parte branca dos olhos, a esclerótica, que possui essa cor justamente porque ela reflete igualmente todas as cores, enquanto a pupila é preta justamente porque ela não reflete a luz. E por fim, na parte externa, a gente tem a íris, que é responsável por definir a cor dos olhos e também pelo controle do diâmetro da pupila. Na segunda foto, podemos observar a estrutura interna do olho, onde tanto a córnea quanto a esclerótica são membranas responsáveis por delimitar o olho. No entanto, a córnea também se comporta como uma lente convergente de distância focal fixa, enquanto o cristalino já se comporta como uma lente transparente biconvexa com distância focal variável, sendo controlada pelos músculos ciliares. O humor vítreo é um líquido gelatinoso, assim como o aquoso, porém o primeiro preenche a cavidade entre o cristalino e a retina, enquanto o segundo entre a córnea e a íris. Quanto ao processo de formação de imagem que ocorre nos nossos olhos, a gente consegue fazer uma analogia ao que ocorre numa máquina fotográfica. Então, basicamente, o processo ele consiste em a luz refletida pelos objetos atravessa a córnea, pupila e o cristalino, que é uma lente biconvexa, aproxima os raios de luz, formando uma imagem invertida e real sobre a retina, e aí as células fotorreceptoras da retina transformam as ondas luminosas em impulsos eletroquímicos. Esses impulsos, eles são decodificados pelas células da retina, e aí eles são enviados para o nosso cérebro pelo nervo óptico. E aí o cérebro ele é justamente responsável por processar as informações e virar as imagens para que a gente possa ver de fato, como as coisas são. Outro processo que ocorre na nossa visão é o processo de acomodação, que é basicamente o ajuste do foco no olho humano. Quando a gente traz esse conceito para a analogia da máquina, a gente consegue observar que na máquina fotográfica é um pouco mais simples, porque basicamente para você fazer esse ajuste, você só precisa variar a distância da lente ao filme. Mas no caso dos nossos olhos, o mecanismo que é responsável por fazer isso é justamente o cristalino. Então aqui nessa imagem, especialmente ali na segunda coluna, a gente consegue ver que quando o objeto está mais próximo, o nosso cristalino converge mais, a sua forma converge mais, ou seja, menor a distância focal. Ainda pensando no processo de acomodação, nessa imagem a gente consegue ver um pouco mais detalhado a estrutura do olho e o que tem em volta ali do cristalino. Basicamente, as fibras, juntamente com os músculos ciliares que estão ali em volta, eles vão ser os responsáveis por fazer esse ajuste na forma do cristalino. E aí a gente sabe que se a gente ajustar a forma do cristalino, a gente tem um ajuste no foco, e aí por consequência na distância focal. Em resumo, o que acontece? Se o objeto está mais distante, os músculos ciliares eles vão estar mais relaxados e aí as fibras ciliares vão estar esticadas. E aí, a somatória disso tudo, a gente tem um cristalino com uma menor convergência, como se fosse uma lente com uma menor convergência, e aí uma maior distância focal. O contrário também é válido. Então, quando o objeto está próximo, os músculos ciliares se contraem mais, as fibras ciliares estão mais afrouxadas, e aí o cristalino ele fica mais arredondado. E aí a gente tem uma menor distância focal e uma maior convergência. Agora, falando sobre os limites da acomodação do olho, temos que os pontos remoto e próximo referem-se às distâncias em que o olho consegue focar os objetos. O ponto remoto é a distância máxima de visão clara, geralmente denotado de 5 metros até o infinito para olhos normais, enquanto que o ponto próximo é a menor distância, geralmente de 25 centímetros do olho. Essas definições são cruciais para entender os erros refrativos. A transição entre o ponto remoto e o ponto próximo depende da coordenação precisa entre os músculos ciliares e a elasticidade do cristalino. Essa interação é o que permite ao olho manter imagens nítidas em qualquer distância dentro do intervalo de acomodação. Desse modo, podemos dizer que, quando o cristalino está relaxado, o olho está preparado para alcançar a nitidez de objetos a longo alcance, e em contrapartida, quando o cristalino está no ápice de acomodação, o olho está adaptado a captar imagens de objetos muito próximos. Agora, vou falar um pouco sobre os defeitos mais comuns que alteram a visão humana. O primeiro deles é a miopia. Existem basicamente dois tipos, axial e refrativo. Porém, os dois resultam no mesmo problema. As imagens de objetos distantes são geradas antes da retina. Isso faz com que os olhos míopes enxerguem objetos distantes de forma borrada. Então, podemos dizer que o ponto remoto nesses casos está mais perto do olho, enquanto que o ponto próximo se mantém. E para corrigir esse defeito, é necessário o uso de lentes divergentes. A hipermetropia, assim como a miopia, conta com dois tipos de causas, porém que resultam em imagens de objetos próximos sendo formadas depois da retina. Então, pessoas com esse diagnóstico precisam utilizar de lentes convergentes para conseguir enxergar objetos próximos com nitidez.
Vale ressaltar que, diferentemente do olho míope, o hipermétrope depende do esforço de acomodação para focalizar os raios de luz vindos de objetos distantes. Ou seja, embora o ponto remoto continue no infinito, o olho não tem convergência suficiente para focalizar luz paralela diretamente na retina. Por fim, temos o astigmatismo. Essa deficiência visual é causada por uma curvatura desigual na córnea ou no cristalino, que resulta em raios de luz focados em múltiplos pontos, tanto antes quanto depois da retina. Isso resulta em uma visão desfocada, distorcida ou dupla, independentemente da distância. Para correção, são utilizadas lentes cilíndricas. Bom, como vimos anteriormente, a retina é o lugar em que as imagens de objetos precisam ser formadas. Podemos dizer que ela é uma fina camada de tecido fotossensível localizada na parte interna e posterior do olho, com espessura de 0,1 a 1 milímetro. Ela desempenha um papel fundamental no processo visual, funcionando como a tela onde as imagens projetadas pelo sistema óptico são captadas por fotossensores, como cones e os bastonetes, que por sua vez as transformam em impulsos nervosos que serão posteriormente encaminhados ao cérebro e interpretados. Neste slide, vamos falar sobre os bastonetes, que são um dos dois tipos de fotorreceptores presentes na retina. Eles desempenham um papel essencial na visão em condições de baixa luminosidade, sendo altamente sensíveis à luz difusa. Apesar dessa alta sensibilidade, os bastonetes possuem baixa acuidade visual, ou seja, não conseguem formar imagens muito detalhadas. Outra característica importante é que eles não detectam cores, pois contêm apenas um tipo de pigmento fotossensível monocromático. Os bastonetes são encontrados em maior número na retina periférica, com uma concentração de aproximadamente 120 milhões de células. No entanto, eles têm um tempo de resposta mais lento em comparação aos cones, o que significa que são menos eficazes para detectar mudanças rápidas no ambiente. Essas células são especializadas em detectar movimento e luz em ambientes escuros, contribuindo para a visão noturna. Em resumo, os bastonetes são fundamentais para perceber o que nos cerca em situações de pouca luz, mesmo que isso aconteça sem muita nitidez ou percepção de cores. Agora, falando sobre os cones, que são o outro tipo de fotorreceptor presente na retina. Diferentemente dos bastonetes, os cones funcionam principalmente em condições de alta luminosidade, já que possuem baixa sensibilidade e necessitam de luz direta para operar de maneira eficaz. Os cones são responsáveis por fornecer uma alta acuidade visual, o que significa que eles garantem uma visão detalhada e nítida. Além disso, eles são os fotorreceptores que nos permitem enxergar cores. Cada cone possui um pigmento específico, que responde a comprimentos de ondas diferentes, correspondendo às cores vermelho, verde e azul. Essa combinação é o que permite a percepção de uma ampla gama de cores no nosso dia a dia. Na retina, existem cerca de 6 milhões de cones, que estão mais concentrados na região central, especificamente na fóvea. Em contraste com os bastonetes, os cones possuem um tempo de resposta rápido, o que é fundamental para detectar mudanças rápidas em ambientes bem iluminados. Por fim, graças aos cones, somos capazes de ter uma visão detalhada e colorida em condições de luz intensa, o que é essencial para atividades como leitura e identificação de objetos ao nosso redor. Agora, falando sobre a fóvea, ela possui um diâmetro de aproximadamente 0,3 mm e é caracterizada pela ausência de bastonetes, células fotorreceptoras com alta sensibilidade à luz, e por cones muito compactados nessa região, sendo assim responsável pela alta acuidade visual, garantindo uma alta resolução, uma vez que os cones são responsáveis pela visão em cores, e também é onde a luz é focalizada pelas lentes dos olhos. Fazendo uma analogia entre os olhos e uma câmera digital, podemos dizer que a retina seria o equivalente de um sensor de imagens de uma câmera digital. A retina possui áreas com diferentes resoluções, assim como podemos ver na imagem esquerda, uma região central com alta resolução, que corresponde à região da fóvea, e uma região ao entorno com uma resolução menor. Diferente de um sensor de câmera, que possui uma densidade de pixels constante em toda a sua extensão. Antes de avançarmos, é importante citarmos o nervo óptico. Formado por fibras nervosas que nascem nas células ganglionares da retina, é responsável por transmitir informações da retina para o cérebro,
e a região da retina, onde se inicia o nervo óptico, é chamado de disco óptico. Por causa dessa região necessária para transmitir as informações da retina para o cérebro, ocorre o blind spot, uma região do disco óptico ausente de células fotossensíveis, que faz com que ocorra uma pequena área de não visão, o que não notamos no dia a dia, pois o olho está em constante movimento focalizando objetos de interesse na região da fóvea, além do fato do cérebro interpolar a informação proveniente dos dois olhos, gerando uma imagem sem esses pontos cegos. Por fim, o blind spot está localizado a 3 a 4 milímetros da fóvea e possui um formato ovalado com diâmetro médio de 2 milímetros. Nessas imagens, podemos fazer a mesma analogia já feita, mas dessa vez mostrando como seria o blind spot, que é representada pelas regiões pretas nas duas imagens. Resumindo tudo sobre o conteúdo visto a partir da fóvea, podemos analisar esse gráfico, onde temos o eixo vertical que representa o número de cones e bastonetes, e o eixo horizontal, que representa o ângulo do perímetro com o zero centrado na fóvea. Os bastonetes, que estão representados em cinza, ficam cada vez mais concentrados quanto mais perto da região da fóvea, onde ocorre uma queda repentina dos mesmos até zerar na região da fóvea. Já os cones, representados em laranja, se concentram muito na região da fóvea, e quanto mais distantes do ângulo zero, menos concentrados ficam. Por fim, podemos observar uma região de queda abrupta em branco, dentro dos 10 a 20 graus à direita, que seria a representação da região do blind spot, onde não há presença de bastonetes e nem de cones, mas apenas de nervos ópticos. Da retina, temos os bastonetes que são responsáveis pela visão em tom de cinza. Eles são sensíveis às cores, porém são extremamente sensíveis à luz. Por isso eles são bons para a detecção de movimentos em campo visual. Já os cones são responsáveis pela visão em cores. Eles necessitam de uma maior intensidade para ativação e possuem uma boa percepção de detalhes finos. Eles possuem 3 categorias: os S-cones, M-cones e L-cones. Os S-cones são sensíveis à luz de comprimentos de ondas curtos, já os M's são para os comprimentos de onda médios e, por fim, os L's às luzes de comprimentos de ondas longos. A composição espectral de um feixe luminoso refere-se à distribuição dos comprimentos de ondas que compõem esse feixe de luz. A luz pode ser monocromática quando possui apenas um comprimento de onda. Caso esse comprimento de onda for puro, temos a formação de cores espectrais. E a luz pode ser policromática quando é composta por múltiplos comprimentos de ondas, onde a combinação entre eles resulta em cores não espectrais como a luz branca. A composição espectral pode ser obtida por meio da decomposição de feixe de luz, usando prisma e espectroscópio através do fenômeno de refração e a percepção da cor é determinada pelos estímulos produzidos pela luz nos diferentes cones da retina. O metamerismo é um conceito que diz que diferentes composições espectrais podem produzir a mesma percepção de cor. Por exemplo, a luz monocromática que produz a percepção de amarelo pode ser gerado por uma combinação de luzes vermelhas e verdes. A resposta normalizada dos fotorreceptores refere-se à forma como os cones e os bastonetes reagem a diferentes comprimentos de ondas de luz em termos de sensibilidade relativa, variando em uma escala de 0 a 1, onde 1 é a máxima sensibilidade. A faixa visível do espectro eletromagnético corresponde à parte da radiação eletromagnética que o olho humano consegue perceber como luz. A percepção da cor depende da frequência ou do comprimento de onda da radiação eletromagnética. Comprimentos de ondas visíveis variam aproximadamente 400 nanômetros, que corresponde à cor violeta, a 700 nanômetros, que corresponde à cor vermelha. Essa faixa podemos ser vista como frequência também, que corresponde a 750 THz a 430 THz. O diagrama de cromaticidade do CIE é uma representação gráfica de todas as cores que podem ser percebidas pelo olho humano. As cores espectrais na borda do diagrama é chamada de locus espectral e representam as cores espectrais puras ou monocromáticas. A linha de púrpura une os extremos do vermelho e do violeta no diagrama. Ela representa as cores não espectrais como magenta, que se resultam das combinações de luzes vermelha e azul. As cores internas representam combinações de luzes espectrais de cores mistas. Por fim, temos as cores não incluídas, que são as cores fora do alcance do olho humano, como infravermelha ou violeta. E também as cores dependentes do contexto, como cores metalizadas ou com brilho, como dourado e prateado, que dependem de reflexões e textura. Quanto à representação matricial do olho humano, ela vai ser feita a partir de um modelo simplificado do olho.
Para isso, vão ser consideradas duas lentes principais, a córnea e o cristalino, e elas vão ser separadas pelos meios intersticiais, chamados de humor aquoso e humor vítreo. Além disso, para modelar esse sistema, a gente vai partir de dois tipos de matrizes individuais. A primeira descreve a refração em uma superfície esférica, enquanto que a segunda ela descreve a propagação em um meio homogêneo. Então, na primeira, a gente vai considerar um raio de curvatura R entre os meios e os índices N1 para o meio à esquerda e N2 para o meio à direita. Enquanto na matriz de propagação, a gente vai considerar que esse meio ele tem uma espessura D, por onde os raios vão se propagar, e ele tem um índice de refração N. A partir disso, então, a gente precisa descrever as matrizes que representam cada uma das estruturas do olho. Primeiramente, a gente vai descrever a córnea. A córnea ela vai ter 3 matrizes desenvolvidas a partir daquelas matrizes individuais. A primeira é a matriz de refração entre o meio 1 e a córnea. Depois a gente tem que desenvolver então a matriz de propagação na própria córnea e então a matriz de refração entre a córnea e o meio 2. Nesse caso, o meio 1 é o ar e o meio 2 é o humor aquoso. Além disso, a matriz da córnea então ela é desenvolvida, onde a matriz final da córnea é a matriz de refração entre a córnea e o meio 1, vezes a matriz de propagação na própria córnea, vezes a matriz de refração entre a córnea e o meio 2. Então, a gente chega numa estrutura dessa forma para a matriz da córnea. E de forma análoga, a gente faz a descrição do cristalino. Então, agora a gente tem a refração entre o meio 2, que é o humor aquoso, e o cristalino, a propagação no próprio cristalino e a refração entre o cristalino e o meio 3, que nesse caso é o humor vítreo. Dessa forma também a gente desenvolve a matriz do cristalino, utilizando a mesma multiplicação e chega em uma matriz semelhante. Além disso, a gente vai representar os humores, né, o aquoso e o vítreo, e neles a gente considera que existe a propagação dos raios, né, uma vez que não vai ter a refração dentro deles. E a partir da definição de todas essas matrizes, a gente consegue definir uma matriz para o olho humano. Para isso, a gente vai usar a teoria desenvolvida para quando você tem um sistema de duas lentes grossas, né? Então, a matriz final desse sistema AB é a matriz da lente B, vezes a matriz de propagação do meio 2, vezes a matriz da lente A. Quando a gente coloca isso, então, no modelo do olho desenvolvido, você vai ter que o modelo do olho é igual à matriz do cristalino, vezes a matriz do humor aquoso, vezes a matriz da córnea. Como essa é uma conta complexa, a gente chegaria numa matriz muito grande, a gente desenvolveu um código em C para calcular essa expressão computacionalmente. E dessa forma a gente chegou em uma matriz do olho 2x2, que consegue ser utilizada então para fazer os cálculos relacionados e em seguida vai ser usada para comprovar a veracidade do modelo, porque ela vai ser utilizada para calcular a distância lente-retina, comparando esse resultado com os resultados já consolidados na literatura sobre o olho humano. A distância lente-retina pode ser calculada, então, pela multiplicação da matriz de propagação pela matriz do olho obtida anteriormente. Desse produto, obtém-se a equação que é a função do ângulo α1, que é o ângulo de incidência do raio na córnea, e dos índices de refração do ar e do humor vítreo. Sendo α igual a 0, o índice de refração do ar igual a 1 e o índice de refração do humor vítreo igual a 1,336, obtém-se a distância lente-retina igual a 16,607 mm.